Gálatas, capítulo 4, o verso 4 até o verso 5. Se você está sem Bíblia, não tem problema. Esse texto vai ser projetado também no telão e você pode acompanhar a leitura conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: Gálatas 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Este é um texto teológico do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta escrita para uma igreja que estava sendo bombardeada por um grupo de filósofos intelectuais e supostos teólogos, mas que eram hereges. Eles estavam no meio da igreja e tentando influenciar a igreja de Colossos. Paulo escreve uma carta para esta igreja, uma igreja que ele nunca visitou, mas que de certa forma era fruto do ministério missionário do apóstolo Paulo. Então ele escreve essa carta com um propósito: lembrar da superioridade de Cristo Jesus. A carta inteira vai culminar na supremacia de Cristo, na exaltação de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e dos ensinos de Cristo. Paulo vai dizer que Cristo é suficiente para todos nós. Na obra da redenção, na obra da salvação. Mas Paulo também vai dizer que Ele é a própria salvação, no sentido de ser o próprio Deus, de ser a manifestação de Deus, de suas palavras serem poderosas para cumprir o que lhe foi designado a fazer. Por isso, quando eu e você comemoramos o Natal, embora este texto não seja um texto clássico de Natal, porque não fala da forma do nascimento de Jesus como um bebezinho, nós aprendemos 6 lições sobre a pessoa de Jesus que nós comemoramos no dia em que Ele veio ao mundo, no dia do advento, no dia da plenitude dos tempos, no dia em que Deus se encarnou e morou conosco. A primeira delas é que Jesus veio ao mundo no tempo certo. Jesus veio ao mundo no tempo certo. Observem o versículo 4. O versículo 4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo. Quando Jesus veio, Ele veio no tempo pleno, no tempo suficiente e no tempo abrangente. Jesus não veio a este mundo por acidente. O nascimento dele não foi uma obra do acaso. Ele veio e veio no tempo certo para a nossa salvação. É interessante lembrar que Jesus não precisa nascer todos os anos, como alguns costumam dizer. Jesus não precisa ser sacrificado em todo rito religioso, como a igreja muitas vezes medieval ensinou, de que Cristo precisava ser sacrificado toda a cerimônia. Este é o significado, inclusive, da missa, onde Cristo é morto sacrificialmente e o corpo dele é consagrado na hóstia. Não, a Bíblia diz que no tempo certo, na plenitude do tempo, Ele veio e foi suficiente para a nossa salvação. A segunda lição que nós precisamos destacar é que, ao comemorarmos ao Natal, como comemoramos ontem, e a adorarmos a Jesus e a sua vinda, além dele vir no tempo certo de Deus para a nossa salvação, o
plano de salvação é um plano eterno do Pai. Observe, o versículo diz: a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Esta é a mensagem do Evangelho. Talvez essa pequena frase, Deus enviou o seu Filho, seja a frase mais conhecida sobre o grande amor de Deus para salvar homens e mulheres. João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da salvação, a vinda de Jesus, faz parte do propósito do Deus Pai. Ele veio em obediência ao Deus Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Ele veio com um propósito. Deus enviou o seu Filho. Jesus foi enviado. Um missionário dos céus. Que vem para trazer boas novas de salvação e reconciliação nossa com o Pai. Por isso, 2 Coríntios, Paulo diz que Jesus, na cruz, estava nos reconciliando consigo mesmo. Deus, quer dizer, Deus na cruz de Cristo estava nos reconciliando consigo mesmo. Jesus fez as pazes do homem com Deus. Esta é uma obra eterna de Deus. A segunda lição, a terceira lição, sobre por que comemoramos a vinda de Jesus e por que celebramos que Ele veio ao mundo, é que o que Deus, ao planejar tudo isso e vir no tempo certo, Deus se fez humano. Olha, eu sei que nessas últimas mensagens de Natal eu repeti bastante isso aqui na igreja. Mas Deus não apenas aparece em figura humana, Ele se faz humano. É interessante lembrar que Ele foi um menininho, que precisou ser cuidado, amamentado. Provavelmente Maria e José precisaram segurar em suas mãozinhas para que Ele pudesse aprender a andar. Ele também precisou aprender sobre Deus. Por isso ele era levado ao templo, nós vemos isso em Lucas 2. Ele precisou aprender a orar. Ele se fez homem. O Criador de todas as coisas se fez criatura. O Senhor soberano e exaltado dos céus, ilimitado em poder e glória, se limitou para habitar conosco. O Deus que se fez humano. Observe o versículo 4. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. Essa é uma profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. De que o Messias, o grande rei, nasceria de uma virgem. E a expressão nascido de mulher faz a ligação com um texto antigo de Gênesis, o relato da criação. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, e que Deus olha para Eva e diz: o filho da mulher pisará e esmagará a cabeça da serpente. Ferirá a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Jesus é o Deus que se fez homem. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão está representado em nós. Falhamos. E não tem solução em nós mesmos para voltarmos ao paraíso eterno. Mas o segundo Adão, ele além de cumprir o pacto das obras com Deus, ele esmaga o inimigo, derrota a morte e nos conduz à salvação. Ele é o homem, 100% homem, que venceu o pecado
E é o Deus, 100% Deus, que se humilhou, se tornando homem, para fazer isso. É essa a mensagem de Natal. Quarta característica. Além de ele vir no tempo certo para a nossa salvação, além desta salvação ser o plano eterno do Deus Pai, além deste Deus se fazer humano, nascido de mulher, ele também é, em quarto lugar, o cumpridor daquilo que nos era exigido. Ele é o cumpridor de todas as exigências que requeria-se de nós e que nós não podíamos cumprir. Observe o final do verso 4. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que essa expressão? Romanos, o apóstolo Paulo diz que a lei veio para que aumentasse a transgressão, para que mostrasse que somos pecadores. Jesus foi nascido à nossa semelhança, sobre os mesmos rigores da lei. Lei essa que quebramos, lei essa que fomos transgressores, lei essa que apontávamos que estávamos condenados e precisávamos de um Salvador e de um Redentor. A lei de Deus não é culpada do pecado do homem. A lei de Deus não é ruim. A lei de Deus é perfeita, porque Cristo perfeitamente a cumpriu e a executou, e por isso nós somos salvos. Ele cumpriu todas as exigências que eram impostas sobre nós. Por isso, Romanos capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Não significa que Jesus aniquilou a lei, significa que ele cumpriu toda a lei para que pudéssemos ser salvos. O fim da lei é Cristo. Quinta verdade bíblica, por que comemoramos a vinda deste Jesus ao mundo? Ele é aquele que nos resgata. Ele é aquele que nos resgata. Observe o versículo 5. Que diz, para resgatar os que estavam sobre a lei. E a lei, como eu disse agora há pouco, nos condenava, não é isso? Para resgatar os que estavam sobre a lei. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, é muito bonito esse termo resgate, esse verbo resgatar, porque aponta para a obra de Cristo. A lei nos condenava, estávamos destinados à perdição, ao juízo. O apóstolo Paulo, em outra carta, a carta de Efésios, no capítulo 2, diz que nós éramos por natureza filhos da ira, desobedientes. Sabe o que significa filhos da ira? Que mereceríamos a ira e o castigo de Deus. Mas Cristo veio e nos resgatou dessa condição. Nos tirou de lá. Nos tirou de lá. E por que ele fez isso? Justamente porque ele é o Deus homem que cumpriu as exigências da lei. Por que ele nos resgata? Porque ele tem um povo. Uma das expressões do Antigo Testamento é o Filho do Homem. Jesus atribui para si mesmo este título. É um título do Messias, o título do grande rei. Ele é o Filho do Homem e ele veio para dar a sua vida por resgate de muitos. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E ele nos resgatou com imenso poder, tirou-nos das trevas para um novo viver. Por isso nós o louvamos, o adoramos e nos rendemos a ele. Ele é aquele que nos tira da condição que não podíamos ser tirados. Há vários textos bíblicos que fazem referência a isso. E um dos meus favoritos é o Salmo 40. Eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro.
Ele inclinou para mim os seus ouvidos e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama, um tremedal de lama, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Me firmou os passos. Colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esta é a obra de resgate que Cristo nos fez. Ele nos tirou de um poço, de um atoleiro do pecado e colocou os nossos pés sobre Ele mesmo, a rocha, nos firmou os passos, pôs um hino de louvor em nossos lábios, transformou a nossa vida para servirmos de testemunho vivo. Muitos verão e confiarão no Senhor para dar resgate, para resgatar o seu povo que estava sob a lei. Sexta e última característica do texto. Além dele vir no tempo certo para a nossa salvação, e isso ser um plano eterno de Deus, além deste Deus se fazer homem, conhecer a nossa natureza, as nossas necessidades e limitações, além dele ser o cumpridor de tudo que a lei exigia de nós e que não fomos capazes de cumprir, Ele nos resgata. Mas isso, a partir do momento que Ele faz isso, em sexto lugar, Ele é um Deus que nos adota através da obra de Cristo para sermos filhos. Olha como termina o verso 5. Nós fomos resgatados. E depois que fomos resgatados, nós fomos levados para onde? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Através de Jesus, através de Cristo, você pertence à casa do Pai. A casa eterna do Pai. A casa do nosso irmão mais velho. A casa do nosso Senhor que reina. Nós fomos feitos filhos de Deus. Domingo passado eu tive a oportunidade de expor o Evangelho de João no capítulo 1, verso 11 e 13, que diz: Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eles não nasceram da vontade do homem, nem da vontade do sangue, eles nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Somos feitos filhos de Deus. Olha, ser adotado pode parecer algo ruim. Ser adotado pode parecer algo penoso, mas na verdade não é. A adoção é um ato de amor. Um pai e uma mãe que adotam, eles estão fazendo isso por amor a um filho, a uma filha. A adoção é um ato de amor que faz daquela pessoa muito mais do que o seu parente, faz dele seu herdeiro. Faz dele sua responsabilidade, faz dele o seu cuidado eterno. Foi isso que Deus fez através de Jesus em nós. Por causa de Cristo, fomos adotados e somos também herdeiros com Ele, filhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, ao comemorar a vinda do nosso Salvador neste mundo, não esqueça que Ele não esqueça de quem Ele é, pois Ele não é apenas um bebezinho. Ele não foi apenas um sábio. É mais do que isso. A obra que Ele realizou é suficiente, é importante, e ela é para o seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie na obra de Cristo. Entenda que você não é mais escravo da lei. Você é herdeiro do Pai Celestial em Cristo. Mas entenda também que você não é mais escravo do pecado.
Porque as exigências que Cristo cumpriu na cruz também foi suficiente para cravar aquilo que nos condenava na cruz, como diz Colossenses também. No capítulo 3, no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, presta atenção nisso, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Qual foi a bênção que Abraão recebeu? Vocês lembram? Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas, Abraão, todas as famílias da terra. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Somos salvos, pertencemos a Deus, vivemos para Ele. Que a sua vida esteja aos pés de Cristo. Que a sua confiança e esperança esteja na pessoa de Cristo. Que o seu ano de 2022 seja colocado no propósito de servir a Cristo. A sua esperança não esteja em ausência de conflitos ou sofrimentos. Eu não sei como será o 2022 para você. Para algumas pessoas da minha família, tenho sobrinhos que perderam o pai. Para algumas pessoas dessa igreja, não foi o melhor ano das suas vidas. Talvez 2022 não seja o melhor ano de acontecimentos para você. Mas não perca a sua esperança em Cristo. Não perca a sua fé nele. Porque Ele é o autor da vida. Ele é o Rei de eternidade, como cantamos no cântico agora há pouco. Ele é o Rei de Salém, que faz paz do homem com Deus. É Ele quem nos conduz para a eternidade. E ainda que tudo fique difícil em 2022, ainda que haja perseguição da igreja, ainda que o quadro político do Brasil desmorone, ainda que a pandemia perdure, a nossa esperança, a nossa convicção está em Cristo Jesus. Para Ele vivemos, a Ele servimos, a Ele adoramos. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.